o conteúdo da escola, uma coisa que eu sempre falo, mas tem muita gente que não entende. O conteúdo da escola é feito pra você ganhar alguns conhecimentos e passar de ano. A verdade é essa, a gente tá na escola pra ir passando de ano, passando de ano, passando de ano. Aí depois que você terminou o teu ensino fundamental, você vai entrar no ensino médio, porque você ganhou lá um histórico, dizendo que parabéns, você terminou o seu 9º ano. Aí você vai pro ensino médio, né? No ensino médio você vai aprendendo mais coisas, passar de ano, passar de ano, passar de ano, pra conseguir um histórico dizendo que parabéns, concluiu o ensino médio. Aí você pode entrar na faculdade. E aí o que acontece com muita gente é chegar na faculdade e perceber que não sabe nada. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, né, neste exato momento, a gente vai falar sobre uma coisa que várias pessoas perguntam, tá? Então, seguinte, pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, também conhecida como Fada dos Vestibulindos, e aqui, né, no nosso aquecimento da Maratona ETEC, eu compartilho com você e com todo mundo que tá acompanhando aqui, coisas que eu fiz pra conquistar a minha aprovação na ETEC em 4º lugar, e também coisas que eu ensino aos meus alunos da ETEC Power, que pra quem não sabe, é a nossa plataforma completa de estudos pro vestibulinho da ETEC, e eu trago várias dessas técnicas, estratégias e alguns conteúdos também para ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC, assim como eu conquistei, assim como tantos alunos meus conquistaram também, ok? E hoje eu vim responder a um questionamento, né? Na verdade eu vim te dizer que é possível, tá? É possível você conquistar a tua aprovação na ETEC estudando em escola pública, mesmo sem nunca ter tido alguns conteúdos na escola, e responder como é que é possível fazer isso, porque essa é uma dúvida que muita gente me manda. E eu acho que se eu falasse isso 1000 vezes, ainda alguém viria me perguntar: é possível? Mas eu tenho muita dificuldade, mas a minha escola nunca me deu base pro estudo, enfim. Então hoje eu vim dizer como é que você pode sim conquistar a tua aprovação na ETEC, mesmo que a tua escola não tenha te preparado pra isso, mesmo que você tenha estudado o ensino fundamental inteiro na pior escola da cidade, tá? Que foi um caso, no caso. Eu estudei o ensino fundamental nas piores escolas da cidade. Nunca fui aquela pessoa que estudou naquela escola que era a escola municipal, mas que era uma escola modelo, sabe? Era uma escola municipal, mas era uma escola municipal que saía no jornal como a escola que pegou fogo. Então o ensino fundamental inteiro foi em escolas assim, ok? Então, por isso que vim falar sobre isso hoje. É uma coisa que preocupa muitas pessoas, é uma dúvida que muita gente tem. E eu acho que enquanto as pessoas continuarem com essa dúvida, a gente precisa falar sobre isso, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que as pessoas pensam que é impossível que elas passem na ETEC, que é impossível conquistar a aprovação na ETEC estudando em escola pública, né? Primeira coisa, todo mundo, assim, em geral, é um consenso. As pessoas sabem que o ensino municipal aqui no Brasil, o ensino estadual, infelizmente ele é meio defasado. Então, quem estudou em escola estadual durante o ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, sabe. Quem estudou em escola municipal também sabe que tem uma defasagem, né? Inclusive, o que eu sempre falo sobre a ETEC é que a ETEC, ela acaba dando um ensino muito melhor, mesmo sendo uma escola que você não paga uma mensalidade, mesmo não sendo uma escola particular, porque a ETEC não é coordenada só pelo Estado, né? Se fosse só pelo Estado, certamente não teria a qualidade que ela tem. A ETEC é uma parceria entre o Estado e o Centro Paula Souza, por isso que ela tem um ensino muito melhor. O que acontece é que todo mundo tem esse conhecimento, de certa forma, de que existe uma defasagem no ensino público aqui no Brasil, infelizmente. Não deveria ser assim, mas é assim, né? E as pessoas acham por conta disso que elas não são capazes de fazer uma prova desse nível. Por quê? Porque as pessoas sabem que há uma defasagem e as pessoas sabem que muitas vezes elas não tiveram uma base na escola, as pessoas sabem que elas nunca fizeram uma prova desse nível, enfim. E aí elas ficam se perguntando, né? Será que é possível passar? Será que eu consigo passar? E esse é um questionamento que, se você tem, saiba que você não é a única pessoa que tem esse questionamento. Se você perguntar pra 3 amigos seus que também estudaram em escola pública no fundamental, eles vão falar assim: eu também acho que vai ser muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu nunca aprendi química, por exemplo, na escola, ou porque eu passei 3 anos da minha escola sem ter aula de matemática. Quem aqui se identifica com isso, levanta a mão, né? Passou vários anos do ensino fundamental vendo só o mesmo assunto, o mesmo tópico o tempo todo, porque saía professor, aí voltava um professor que não era um professor que sabia o que os alunos já tinham aprendido, daí ele voltava no mesmo conteúdo e você ficava o ano todo com a mesma matéria. Isso já aconteceu comigo no fundamental, não foi uma vez só, não foi numa matéria só, isso aconteceu em várias matérias, porque o que mais acontecia era que os professores não aguentavam a escola, porque os alunos eram bem, assim, sabe, horríveis, né? Os professores acabavam pedindo pra sair.
e com isso eles eram transferidos para outras escolas e a gente voltava a ter outro professor, ou então professor substituto algumas vezes, que trazia o mesmo conteúdo de novo, porque só uma pessoa tinha o conteúdo no caderno, que era aquela menor parte da sala, né, a menor parcela, as pessoas que realmente se dedicam, sabe? E aí o restante não tinha anotação, o restante falava que nunca tinha aprendido, aí os professores tinham que voltar no mesmo assunto. Isso, nossa, marcou muito, assim, a minha adolescência, marcou muito o meu ensino fundamental inteiro, praticamente. Aconteceu demais comigo. E isso gera uma defasagem muito grande, né? Mas essa ideia de é impossível passar na ETEC tendo estudado em escola pública, será que é real? Por que as pessoas pensam isso, né? E por que ela não é real? Porque já vou te dizer aqui que não é impossível você passar na ETEC tendo estudado em escola pública. Então você que passou por esse drama, esse perrengue de não ter aula, de às vezes o professor passar 40 minutos fazendo a chamada porque a sala não para quieta, acalma seu coração que você tem sim a possibilidade de passar. Primeiro motivo pelo qual é possível sim você conquistar a aprovação é que o conteúdo que você aprende na escola não é necessariamente o conteúdo que vai ser cobrado na prova da ETEC. Inclusive já tivemos uma live sobre isso, né? O conteúdo da escola não é o conteúdo que vai te fazer passar na ETEC, sabe? Porque o conteúdo da escola, uma coisa que eu sempre falo, mas tem muita gente que não entende. O conteúdo da escola é feito pra você ganhar alguns conhecimentos e passar de ano. A verdade é essa, a gente tá na escola pra ir passando de ano, passando de ano, passando de ano. Aí depois que você terminou o teu ensino fundamental, você vai entrar no ensino médio, porque você ganhou lá um histórico, dizendo que parabéns, você terminou o seu 9º ano. Aí você vai pro ensino médio, né? No ensino médio você vai aprendendo mais coisas, passar de ano, passar de ano, passar de ano, pra conseguir um histórico dizendo que parabéns, concluiu o ensino médio. Aí você pode entrar na faculdade. E aí o que acontece com muita gente é chegar na faculdade e perceber que não sabe nada. Porque o conteúdo que você usou na escola até mesmo não te deu base nem pra faculdade. Acontece com muita gente isso. Então o conteúdo da escola não é necessariamente o conteúdo que vai cair na prova da ETEC. E essa é a primeira razão, assim, né, pra que você entenda que é possível sim você passar na ETEC por conta disso, tá? Inclusive, um ponto importante aqui. Quando eu falo que o conteúdo da escola não é o mesmo conteúdo da ETEC, eu falo tanto de escola pública quanto de escola particular, tá? Inclusive, eu conheço muitas pessoas que estudaram a vida inteira em escola particular e que também não conseguiram passar na ETEC, porque confiaram só no conteúdo da escola, não estudaram com direcionamento pra prova da ETEC, né? Porque você precisa ter um direcionamento, precisa focar nos assuntos que são os assuntos que a ETEC vai cobrar de você, você precisa entender como que a prova vai abordar aqueles assuntos, enfim, sabe? Então, o conteúdo da escola não é o conteúdo que vai te levar à aprovação na ETEC. Isso é praticamente um mantra, né? Tem que ficar na tua mente, porque não adianta você só assistir aula na escola, fazer as lições da escola achando que é isso que vai te levar a passar, porque não é. Aí tem gente que pensa, Mas tem um amigo que ele disse que não estudou. pode ter certeza que esse teu amigo era aquela pessoa meio nerd, que chegava em casa e revia a matéria, ou então ele teve uma base boa, ainda que ele não percebesse, porque a pessoa que não tem, assim, nada de conhecimento, gente, não consegue passar, tá? É mito essa história do amigo que passou porque não estudou e teve sorte. É bem mito mesmo, ou então ele chutou tudo e por algum motivo acertou, mas assim, né, a prova não é um jogo de futebol, então não dá pra você se garantir no chute. Até porque nervosismo faz você errar bastante no chute. Então o primeiro motivo é esse. Segundo motivo pelo qual é possível sim, que não importa se você tenha estudado na pior escola pública da tua cidade, ou se você estudou na melhor escola pública da tua cidade, ou se estudou em uma mais ou menos assim, ou se você estudou naquela que não tinha aula, que só tinha aula vaga, e o pessoal ficava tacando bolinha de papel nos amigos, sabe? Então, não importa em qual escola você tenha estudado, você é capaz de passar na ETEC simplesmente porque existem técnicas de estudos, né? Técnicas e estratégias de estudos também, que vão fazer com que você consiga chegar à aprovação. Porque quando a gente fala de estudo, muita gente pensa que o estudo é só a matéria. Então, eu vou estudar, por exemplo, imagina que isso aqui é uma matéria, tá? Vou estudar calorimetria. A calorimetria é não sei o quê. Agora eu vou estudar, sei lá, termologia. A termologia é não sei o quê, não sei o quê. E estudar não é só a matéria, estudar também é a técnica que eu tenho por trás, né? Então, a técnica por trás do estudo, ela vai determinar qual vai ser a abordagem daquele conteúdo, ela vai determinar qual a ordem daquele conteúdo, vai determinar se aquela aula específica vai ser mais aprofundada ou mais superficial, vai determinar se você precisa saber a fórmula X ou a fórmula Y. Então, as técnicas vão te levar à aprovação. Terceiro motivo, assim, pelo qual você sabe, uma pessoa que tem sim capacidade de você passar na prova da ETEC, né, é o fato de que você é capaz de aprender qualquer coisa na vida. Literalmente qualquer coisa que você queira aprender, você é capaz de aprender, ainda que existam dificuldades. E sim, existem mais dificuldades para quem estudou em escolas não tão boas, né, que não tem um ensino tão forte. Existem dificuldades, mas você é capaz de aprender, tá? Por que você é capaz de aprender, né? Porque o nosso cérebro tem uma coisa linda, fantástica, que eu amo muito, chamada plasticidade. Escreve essa palavra aí. Pode ser no teu celular, no teu caderno, até mesmo aqui no comentário. Plasticidade. O que é a plasticidade? Não significa que você é a Barbie feita de plástico. Significa que o seu cérebro tem uma capacidade de adaptação. Imagina, por exemplo, quando você ouviu pela primeira vez uma música em espanhol. Quando eu era criança, todo mundo gostava de uma banda chamada Rebeldes,
Rebeldes, e Rebeldes cantavam em espanhol, porque eles eram do México, se eu não me engano. E aí todo mundo, né, queria ouvir as músicas do Rebeldes. Na primeira vez você canta tudo errado. A segunda vez você canta mais ou menos. A terceira vez você já consegue cantar. Solo quédate en silencio. Você já vai pegando, né, o sotaquezinho do negócio. Então, a mesma coisa acontece com o aprendizado, sabe? Primeiro contato que você vai ter com as matérias que você nunca viu na escola, com os conteúdos que você tinha base zero, assim, você vai ter uma dificuldade muito grande pra entender aquele conteúdo, sabe? Agora, depois que você for estudando aquele conteúdo, depois que você passar a ter contato com aquele conteúdo, você vai se dar conta de que ele vai ficando familiar pra você, principalmente quando você usa as técnicas certas. Então, por este motivo também, você é completamente capaz de passar na prova da ETEC, tá? 100% capaz mesmo, gente, juro, de verdade, assim. Mesmo a pessoa que tirava 5 na escola, Lilian? Sim, mesmo a pessoa tirava 5 na escola. Inclusive, quando eu fiz ETEC, eu conheci uma garota na minha turma da ETEC, né, na minha sala lá, do curso técnico, e essa garota, ela tinha tido muita dificuldade a vida dela inteira. Ela não era boa na escola que ela tinha estudado, mas o que aconteceu foi que ela se preparou corretamente pra prova da ETEC. E ela se preparando bem, assim, ela começou a se preparar antes das pessoas, ela usou técnicas de estudos ali, mesmo sem saber o que ela estava fazendo, né, porque ela não tinha muita certeza. Mas ela conseguiu a aprovação dela na ETEC, por quê? Porque ela entendeu que não era o que ela era na escola que ia definir a aprovação dela na prova da ETEC. E isso vale pra tudo, tá? Eu estudei com pessoas no ensino médio que eram incríveis na escola e que ficaram 2, 3, 4 anos tentando passar no vestibular, tentando entrar na faculdade, enquanto tinha gente que não era tão boa assim, que entrou logo de cara em faculdade pública. Por quê? Porque a pessoa sabia que o estudo dela da escola era importante pra ela passar de ano. E claro, né, quando você se dedica na escola, tende-se a ter resultados melhores nas outras coisas, porque você já tem o hábito de estudar. Mas às vezes a pessoa que tira 10 em tudo na escola, ela chega no vestibulinho, o vestibulinho é completamente diferente da prova da escola, tem uma abordagem diferente, uma interpretação diferente, um contexto diferente, a pessoa acerta 2 questões e não passa, ou acerta 18 questões, também não passa. Então, é importante ter em mente que o teu resultado na escola não é o que define o teu resultado na ETEC. Você precisa ter um estudo individualizado pra ETEC, digamos assim, separado, sabe? A hora que você tá na escola é o teu estudo pra escola, as lições da escola, enfim. E aí você tem um momento do seu dia pra estudar pra ETEC, tá bom? Então é completamente possível sim que você passe na ETEC mesmo estudando em escola pública. E pode ser que você pergunte assim pra mim: Li, mas como é que eu vou superar este obstáculo, né? Como é que eu vou conseguir estudar, conseguir vencer as dificuldades, conseguir criar como se fosse, sabe, a base que você precisa pra você se igualar, digamos assim, né? Às pessoas da escola particular que tiveram uma base um pouco melhor, que já tinham o hábito de estudar também. Primeira coisa, começar antes, gente. Quanto menos preparado a gente é pra uma coisa e quanto mais ansioso a gente é em relação àquilo que a gente quer conquistar, a gente precisa começar a se preparar antes, pra gente ir treinando, pro cérebro ir desenvolvendo essa plasticidade, pra ir conseguindo aprender os conteúdos, sabe? Então é importante que você comece antes. Então não deixa pra começar em agosto, não deixa pra começar em setembro. Por que não começar agora? É tipo aquela música da Pitty, não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque a semana que vem pode nem chegar. Lispector, Pitty. Então não deixa pra depois o que você pode fazer hoje. Começa antes, porque começando antes, você vai conseguir ter um preparo muito melhor do que se você deixar pra cima da hora. E como a gente bem sabe, né, a pessoa que estuda na escola pública, existe como se fosse uma desvantagem, né, entre ela e a pessoa que teve uma base melhor, que estudou em escolas melhores, enfim. E aí essa pessoa precisa reduzir essa desvantagem, sabe? Então é como se fosse uma estrada e tem um buraquinho na estrada. Precisa preencher esse buraquinho. Você não pode só colocar uma camada de asfalto ali, porque senão o primeiro carro passar vai fazer outro buraquinho na estrada. Quem mora na Baixada Santista sabe, né? Porque eles normalmente não preenchem, eles só colocam o asfaltinho em cima. Pois é. Então, assim, gente, é importante que você comece antes e vá se preparando para que você consiga preencher essa defasagem. Lilian, mas é que eu nem sei quando vai ser a prova. Por isso mesmo. Você precisa vencer essa defasagem, você precisa ir suprindo essa base que você não teve antes mesmo que você saiba quando vai ser a prova. Porque quando você souber quando vai ser a prova, escute o que eu estou te dizendo. Eu falo na internet sobre ETEC há 4 anos e eu estudo sobre o vestibulinho da ETEC desde 2012, 2013. Então, eu sei o que eu estou te dizendo. Quando sai a data da prova, as pessoas ficam desesperadas. E você vai ficar, se você não tiver começado a estudar. Então, começa antes pra você conseguir preencher essa defasagem, né? É como se fosse no balé. Eu não sei se você já fez balé ou se você conhece alguém que já fez balé. No caso,
Eu já fiz balé. E assim, gente, o que aconteceu? Eu comecei a fazer balé um pouco mais velha que as pessoas normalmente começam, né? A galera começa a fazer balé com, sei lá, 3 anos, 4, 5, 6. E eu comecei a fazer balé um pouquinho mais velha. E o que aconteceu? Eu não tinha a flexibilidade que as pessoas tinham, que as meninas tinham, né? Eu não tinha, como que eu posso dizer, gente? Aquela facilidade pra fazer alguns exercícios. Então, pra que eu conseguisse me destacar, pra que eu não ficasse lá na última fila quando eu fosse me apresentar, pra que eu não ficasse excluída das apresentações, eu tinha que suprir essa desvantagem. Eu sabia que quem tinha começado a fazer balé quando era muito novinha, que os pais podiam pagar balé pra elas, diferente de mim. Eu fui fazer balé porque tinha balé de graça na cidade, foi isso. Então, ao contrário de mim, né, elas já tinham um tempo maior que elas tinham se preparado, já tinham toda uma base do balé. As meninas já tinham conhecimento sobre as técnicas do balé e eu não. Então, eu precisei vencer isso fazendo mais alongamento, porque pra quem não dança, talvez não saiba, mas quem dança sabe que quanto mais você alonga, melhor você fica. Então, assim, as meninas que faziam balé comigo, elas faziam alongamento só na aula de alongamento, que era, por exemplo, na terça-feira, né? E aí, detalhe, além do fato de ter começado a fazer balé um pouco mais velha, eu não tinha o corpo do balé. Quem faz balé sabe o que eu tô dizendo. Existe o corpo do balé, que é o corpo que é um pouco mais magro, digamos assim. E não era o meu caso. Então, por isso, eu não fazia alongamento só na aula de alongamento, que era na terça-feira. Eu fazia alongamento todo dia mesmo. E eu fazia alongamento na aula e em casa. Por que eu fazia alongamento com mais frequência? Porque eu sabia que eu precisava vencer aquela defasagem, né? Aquela distância que existia entre eu e as meninas que já sabiam dançar e que já tinham técnica, que já tinham flexibilidade e que tinham um corpo que proporcionava que elas dançassem com muito mais facilidade que eu. Então, para vencer essa dificuldade, eu tinha que alongar com muito mais frequência, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu ia ter dificuldade, por exemplo, para fazer um spaccato, ou então para fazer um GT, ou para fazer um salto básico. E por isso eu alongava com muito mais frequência. Então, você que estuda numa escola que não te deu uma base, que não te deu a base que você precisa para você estudar as matérias mais difíceis para a ETEC, você precisa fortalecer a tua base, tá? E fazer o que tá no teu controle. Como assim fazer o que tá no teu controle, né? Fazer as coisas que você pode nesse momento. Ou seja, em vez de ficar pensando, Ai, mas tem gente que estudou numa escola muito melhor que a minha. ou então, Ai, mas tem gente que sabe tudo e eu não sei nada. não fica nessa vibe, porque senão você vai perder o baita tempo fazendo isso e você não vai aproveitar o tempo pra você estudar. Então faz o que tá no teu controle, que é você se preparar com o que você tem nesse momento e ir evoluindo nos seus estudos. E não esperar que aconteça um passe de mágica e as nuvens se afastem e alguém diga e aí você seja iluminado e consiga aprender tudo em uma semana, que isso não vai acontecer, tá? Então, comece a estudar de agora, comece a utilizar o que você tem ao seu dispor pra você estudar, né? Pra você ir criando essa base. Começa do mais fácil, assim, do nível mais fácil, básico mesmo, quase bobo, sabe? Eu brinco que tem o nível básico e o nível bobo, que é abaixo do básico, né? Então, assim, o nível bobo é pra quando você tem dificuldade com conta de mais e menos. Começa desse nível mais basicão, assim mesmo, pra você conseguir ir construindo essa base. Porque se você não construir essa base, você vai se ferrar, você vai chegar na prova e sabe o que vai cair? Lágrimas. Porque você não vai conseguir responder as questões, tá? E aí você pode perguntar, né? Então, assim, Lilian, mas você falar de você é fácil, que você é uma pessoa que gosta de estudar, né? As pessoas pensam que eu nasci apaixonada por estudar, gente. Ai, que ilusão. Acho que ninguém nasce apaixonado por estudar, no fim das contas. Mas assim, galera, tem várias pessoas que conseguem fazer isso. A gente viu ali, a Nimi era de escola pública e conseguiu passar. E não é a única pessoa, sabe? Na ETEC Power mesmo, a gente já teve vários alunos de escola pública. Na verdade, a maioria dos alunos da ETEC Power, muitas vezes são alunos de escola pública, né? No caso dos alunos que vão fazer a prova pro ensino médio, são pessoas que conseguem vencer esses desafios. Como é que você vai conseguir vencer esse obstáculo, né? Então, fazendo o que eu te falei, fazendo o que tá no teu alcance, começando antes, começando do básico e entendendo que você precisa reduzir essa distância que existe entre você e as pessoas que já tiveram uma base melhor que a sua. Porque assim você vai conseguir aprendendo gradativamente. Foi isso que o Fábio fez. O Fábio foi nosso aluno da ETEC Power e ele não só estudava em escola pública, como também não teve material na escola dele. Pois é, ele chegou no 9º ano e a escola dele não tinha as apostilas, não tinha livro, ou seja, né, nem tinha como aprender uma série de assuntos, e aí ele fez o que estava no alcance dele, ele estudou os conteúdos começando do nível mais básico, então assim, o Fábio era um viciado no módulo de tópicos basais, para ele conseguir criar essa base para aprender os outros assuntos, sabe? Então começando do básico mesmo, tanto que na ETEC Power a gente organiza os módulos assim, né, começa do básico, e aí a gente vai para os módulos mais difíceis depois, para todo mundo conseguir criar essa base independentemente de onde tenha estudado, sabe? Aí além disso, né,
além de você começar desse nível básico, é importante que você veja quais são as suas dificuldades pra você se dedicar a elas. Tem muita gente que foge da dificuldade. A pessoa vê a dificuldade e fala: vou correr dessa dificuldade. E não é assim, você precisa encarar a dificuldade. Uma outra aluna nossa foi a Beatriz Almeida. A Beatriz, ela passou na ETEC Aristóteles Ferreira pro ensino médio. E a Bia, ela sabia que tinha algumas dificuldades. Então, o que ela fez? Ela olhou pra dificuldade e pensou: dificuldade vem em mim, que eu tô podendo. E ela simplesmente encarou as dificuldades. As aulas que ela achava as mais difíceis, ela revisava com mais frequência. Ela refazia as questões, ela fazia questões extras. Então, a Bia, ela chegou a perguntar assim: Li, eu já fiz todas as questões extras da ETEC Power, tem mais algumas. Pra ela praticar ainda mais e conseguir melhorar, sabe, naquele conteúdo que era difícil pra ela. Então é importante que você faça isso também, né? Que você crie a tua base suprindo aquela dificuldade que você teve, sabe? É como uma criança com fome, né? Se você tem um bebezinho aí, um irmãozinho, um priminho, enfim, enquanto você não der a comida, a criança não melhora, não para de chorar. A mesma coisa no estudo. Enquanto você não cria essa base, você não consegue melhorar no seu estudo, tá? Então é uma coisa importante pra você fazer. E uma coisa que muita gente erra quando pensa em começar a estudar e é de escola pública e não teve uma base boa, é pensar em estudar mais. A pessoa pensa: eu vou estudar 14 horas seguidas. Eu vou ser incrível. Vai ser um incrível surtado, só se for, porque você não vai conseguir ter um desempenho tão bom fazendo isso. Experiência própria. Quando eu mudei de escola, quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma escola melhor, né? Não tinha ensino médio na ETEC da minha cidade, então eu fiz o que estava ao meu alcance e o que era quase impossível também pra conseguir uma bolsa de estudos, porque eu sabia que não tinha como ir pra ETEC, já que na minha cidade não tinha ETEC e meus pais não me deixariam fazer ETEC em outra cidade, porque isso exigia que eu acordasse num horário quase impossível, pegasse vários ônibus e era um caminho meio perigoso, então meus pais não iam deixar. E aí eu fui pra uma escola que era particular e que deu uma bolsa de estudos pra mim, de 100%, detalhe. Então, com isso, né, quando eu cheguei lá e eu vi que eu era defasada, eu vi que o pessoal era muito melhor que eu, o que eu fiz? Comecei a estudar muito, demais da conta. E deu ruim. Deu bem ruim, na verdade. Na verdade, quando eu cheguei a essa escola, eu achei que tava tudo bem, assim, que eu ia conseguir levar de boa. Daí eu tirei 3 em biologia, e foi uma coisa assim, né, que eu tava gostando tanto, eu tirei 3 na matéria, e eu fiquei tipo: Jesus amado, me ajuda, me abençoa. E aí eu comecei a estudar demais pra ver se eu supria essa dificuldade. E qual foi a minha decepção ao resolver questões de biologia e perceber que não tava dando resultado. Então depois eu vi que eu tinha que estudar melhor e não estudar mais, né? E esse é um ponto que muita gente erra, querer estudar muito em vez de estudar melhor, sabe? Então foca em melhorar, em apertar os parafusos que estão errados e não em você querer estudar muito, em ficar muitas horas estudando ou então querer virar madrugada, porque isso não gera resultado pra você, tá? Por exemplo, né, voltando aos alongamentos no balé. Fazer alongamento com consistência e do jeito certo me ajudou a ter flexibilidade. Agora, se eu ficasse o dia inteiro só fazendo alongamento, sem saber se estava alongando do jeito certo, alongando de qualquer jeito, só pra dizer que eu tô fazendo mais alongamento que todo mundo, eu não teria mais flexibilidade, eu teria uma lesão no joelho, no caso. Então é importante que você entenda que você precisa focar em estudar melhor, tá? E não em estudar mais. É um erro muito grande querer estudar mais em vez de estudar melhor, ok? Outra coisa que as pessoas erram, elas pensam que elas precisam pegar aqueles tópicos mais impossíveis e que elas devem estudar primeiro. Por quê? Porque elas querem se livrar do tópico mais impossível. Então elas pensam: o tópico mais difícil que tem nessa matéria é, por exemplo, energias na física. E a pessoa resolve estudar energias antes de estudar conceito básico, conversões de medidas, cinemática, enfim, os assuntos que são mais simples, né? E a pessoa se ferra, porque energias é um assunto que depende de todo um conhecimento prévio para que ela consiga aprender. E se ela não tem esse conhecimento prévio, ela não vai aprender. Então é importante que você não cometa esse erro de pegar o assunto mais impossível e querer riscar logo da sua lista, tá? Terceiro problema, né? Terceiro erro, querer estudar mais do que você gosta. Gente do céu. Gente do céu. Eu sei que a gente às vezes quer estudar mais do que a gente gosta porque é mais legal. Por exemplo, pra mim, vamos lembrar da faculdade de biologia marinha, Lilian? Vamos lá. Na faculdade de biologia marinha, gente, eu amava biologia celular. Eu amava genética, mesmo sendo muito difícil. E eu amava histologia. Tanto que eu trabalhei no laboratório de histologia, que era o laboratório de morfologia de animais marinhos, né? E o que acontece? Essas matérias eram matérias que eu gostava. Só que eu precisava dar atenção pra cálculo, que era derivadas, integrais, coisas que eu não gostava. Precisava dar atenção para informática aplicada em matemática, em biomatemática, na verdade. Então, se eu não desse atenção para aquelas matérias, eu ia reprovar aquelas matérias, entende? Por isso, o erro que muita gente comete é querer estudar mais do que gosta, porque dá mó gosto, né? Você estudar aquela matéria que você ama, que a letra fica até mais bonita. Mas você precisa entender que você não pode fugir das difíceis, tá bom? Outra coisa, né, que muita gente faz e que é errada, é ignorar as dificuldades, cara. Nossa, eu já fiz isso no ensino fundamental, me arrependo amargamente até hoje. Você pensa assim, cara, eu sempre faço isso, né? Eu estudo um conteúdo que eu acho que é muito difícil, certo? errado. Não
façam isso. Então, se você sempre faz isso, se você ia me dizer, Lilian, eu sempre faço isso, muda o jogo agora, tá? Porque quando você ignora a sua dificuldade, na escola até que pode dar resultado. Porque na escola, às vezes, o professor te dá 0,1 ponto a mais por consideração, e era o que você precisava para passar de ano. Ou então na escola você faz uma provinha de recuperação, e aí tá tudo bem. Agora na ETEC não. A ETEC é não passou, não passou. Se você quer entrar no ensino médio, se você não entrar, não fizer assim a prova e não passar, você não tem mais chance de entrar no primeiro ano do ensino médio na ETEC. Você vai ter que tentar disputar uma vaga futuramente caso alguém desista para entrar no segundo ano, tá? Que é a vaga remanescente. Ou fazer só um curso técnico, né? Então, assim, se você quer entrar no ensino médio na ETEC, você precisa ter em mente que não tem recuperação pra você entrar, sabe? Não tem repescagem, né? Fez, passou, não passou, já era. Não pode ignorar as dificuldades, porque as dificuldades vão cair na prova. E uma coisa que muita gente faz é que quem estudou em escola pública, não sei se é o caso de todo mundo, mas, assim, em geral é muito comum ter mais dificuldade com matemática, porque matemática é uma matéria que precisa de mais atenção, e na escola o professor tem lá 56 alunos e precisa que todos eles tenham concluído aquele assunto para que tenham o diploma do ensino fundamental depois. E aí muitas vezes você não aprende o conteúdo, né? Você sabe que existe, por exemplo, regra de 3, mas você não aprende regra de 3, porque você não tem como ter toda aquela atenção no colégio. O estudo não é tão personalizado para você. E aí na escola você passa de ano, vai passando. Só que a regra de 3 para ETEC, ela é essencial para você aprender física, química e matemática. Então se você ignora o assunto, se você foge só porque é difícil, você não vai conseguir chegar na prova da ETEC e ter um bom desempenho. Então é importante que você entenda que você não pode ignorar as matérias que você tem dificuldade para você conseguir passar na ETEC. Você precisa fazer o estudo daquelas matérias também. Então é importante também, tá, gente, não fugir do assunto só porque parece difícil, ok? Que é uma coisa que eu sei que muita gente faz. É uma tendência humana a querer fugir das coisas que dão mais trabalho, porque o cérebro vai ter mais esforço. E temos um segredo revelado: o cérebro não gosta de ter esforço. Pronto, falei. Não vou guardar o segredo do cérebro. Bom, e agora que você já sabe, então, né, qual é esse jeito errado, é importante que você saiba qual é o jeito certo, concorda? E é o seguinte, primeiro passo para que você comece a estudar para você passar na prova da ETEC, mesmo sendo aluno de escola pública durante toda a sua vida, é você fazer um diagnóstico, ou seja, identificar qual a tua defasagem. Isso porque muita gente olha para os estudos e pensa: tenho dificuldade com XYZ. Só que a pessoa não para pra entender de onde veio aquela defasagem. A pessoa não para pra entender, por exemplo, o que ela precisa fazer. A pessoa não para pra entender nada disso. E ela não consegue diagnosticar, então, qual o real problema. Às vezes, pra pessoa, o problema é a equação de segundo grau. Só que ela não para pra observar que antes da equação de segundo grau, existem vários tópicos de matemática. E pode ser que ela tenha tropeçado em algum deles. Por exemplo, por muito tempo eu tive uma baita dificuldade com matemática, justamente a matemática. E eu achava que é porque eu era burra, que eu era incapaz, que a matéria era muito difícil, que era porque tinha incógnita, enfim. Quando na verdade é que na terceira série, sim, terceira série, ensino fundamental 1 ainda, né? Quando eu fui aprender divisão, a professora que eu tive estava passando por alguns problemas pessoais e ela descontava isso na galera. E como eu era uma criança, né, que era meio assim, com autoestima um pouco baixa, sofria um bullyingzinho na escola, o que aconteceu foi que eu meio que peguei isso pra mim. Eu comecei a achar que eu era burra por não aprender. E não que a professora tava meio impaciente, com vários problemas em casa, enfim. E com isso eu passei anos sem gostar de matemática, anos estudando matemática só pra passar a prova, anos tentando me virar assim com quase nada de conhecimento de matemática, até que eu percebi que o problema não era matemática, nem era eu. Era a forma como eu tinha sido apresentada a um subtópico de matemática, a um subtópico de operações básicas da matemática, que era essencial para que eu aprendesse todo o restante das coisas ao longo dos anos, tanto no ensino médio, quanto na faculdade de biologia, quanto no curso técnico de farmácia, enfim. Então, quando eu percebi isso, esse pequeno ponto, eu consegui ajustar isso, eu consegui reforçar aquela base, sabe? Então, o primeiro ponto é esse, fazer um diagnóstico. Por exemplo, quando você tá com dor de barriga, febre e dor de garganta, se você simplesmente pega um remédio em casa e toma, existe um grande risco de dar tudo errado, né? De você ficar pior ainda. Inclusive, é por isso que as pessoas não podem se automedicar. Agora, quando você vai ao médico, o médico fala: basicamente, com esses sintomas, Joana, o que você tem é uma bacteriose. Ele vai te recomendar ali um antibiótico pra matar aquela bactéria, vai te recomendar um remédio pra aliviar alguns sintomas e você vai melhorar. Ou então, se o médico não conseguir identificar por meio dos sintomas, ele vai fazer um exame, né? Que é uma coisa mais elaborada ainda, sabe? Pra consiga ver qual é o teu problema e te medicar direito, concorda? Fazer o tratamento certo. A mesma coisa nos estudos, sabe? Então, quando surge aquela dificuldade, você não pode pensar: a dificuldade
dificuldade é com equação de primeiro grau. Então eu vou estudar equação todo dia, loucamente, 20 horas por dia. Não, você precisa ver a raiz do problema para que você realmente salve, né? Realmente recupere o seu aprendizado, tá? Segunda coisa, começar pelo básico. É muito importante começar dos tópicos basais sempre. Porque eu sempre falo, começando do básico você consegue crescer no conteúdo. Agora, se você começa do difícil, você não vai conseguir aprender os próximos tópicos, sabe? A pessoa que tenta começar, por exemplo, a estudar matemática indo pela equação de primeiro grau ou de segundo grau, ela vai ter dificuldade porque ela não sabe regra de 3, não sabe divisão, não sabe multiplicação, não sabe, assim, quase nada, né? Ela não sabe a base que ela precisou para que ela aprenda aquele conteúdo. Não vai saber, por exemplo, o que acontece quando você isola o X. E a pessoa não vai conseguir aprender, vai achar que o problema tá no cérebro dela, ou que o conteúdo é muito difícil, enfim. Então começar sempre pelo básico. Por isso, inclusive, que na ETEC Power os módulos, eles seguem essa ordem do básico, aí o médio, depois vai pro conteúdo mais avançado, né? Nunca começar pelo avançado, de forma alguma, tá? E a terceira coisa que você precisa fazer é criar o hábito de fazer sondagem no seu estudo, né? Ou seja, sondar o quanto você entende daquele conteúdo já, sondar se você já tem algum conhecimento daquela matéria ou se você não tem nenhum conhecimento daquela matéria, sondar para perceber quais dificuldades você tem, se elas são mais voltadas para interpretação ou não, tá? Por quê? Porque fazendo a sondagem você consegue se dedicar mais àquele estudo e consegue também, né, ver o que você precisa melhorar. Inclusive é outra coisa que a gente também faz na ETEC Power, que é a sondagem, justamente para que os alunos consigam ver. Nessa matéria tenho que me dedicar um pouco mais. Essa daqui posso me dedicar um pouquinho menos. Essa daqui eu preciso praticar com mais frequência. Essa eu preciso revisar mais, sabe? E consigam também mensurar o próprio aprendizado, né? Então é importante fazer sondagens, tá? E uma tarefa aqui, ó, tarefa prática para você fazer hoje, agora, nesse exato momento. Pega um papel, pode ser um post-it, pode ser um pedacinho de papel, para você listar o que está empacando você nos seus estudos e já começar a fazer esse diagnóstico, já começar a ver. Tô empacado em física porque não tenho base de matemática, então preciso reforçar meu conhecimento de matemática. Tô empacado, por exemplo, em história do Brasil porque tenho muita dificuldade para entender contexto, então preciso trabalhar um pouco nisso também. Então faz uma listinha aí de algumas coisas que estão travando você nos estudos, né? Te deixando Barbie na caixa, sabe? Para que você consiga eliminar essas dificuldades que você tem, tá bom? E se você gostou desse vídeo, agora é o seguinte, agora é com você. Se você realmente quer passar na prova da ETEC, a primeira coisa que você vai fazer aqui é se inscrever nesse canal. Não, porque esse é o maior canal que existe pra quem quer passar na prova da ETEC. Quando você se inscreve, a mágica acontece, porque você vai receber notificações dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo por aqui, é sério. Então se inscreve no botãozinho vermelho chamado inscrever-se e tem logo abaixo do vídeo. Segunda coisa, clica no gostei. Por quê? Porque se você ficou até aqui, é porque obviamente você gostou desse vídeo. Caso contrário, você teria saído nos primeiros 10 segundos. Então clica no gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, que você gosta de entender o que você pode fazer pra conquistar a tua aprovação. Compartilha também esse vídeo com seus amigos que você quer que passem na ETEC. Afinal de contas, entrar na ETEC com um amigo junto dá um alívio no coração, é muito melhor do que entrar sozinho. E claro, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio. Por quê? Porque no meu Instagram, toda semana também tem muito conteúdo, e são conteúdos diferentes dos que temos aqui no YouTube. Então tem quiz nos stories, a gente tem stories todo dia, tem caixinha de perguntas, tem muito post, muito massa no feed pra ajudar você. Então me segue no Instagram também, pra ficar por dentro de tudo praticamente em tempo real, porque também sempre que tem alguma notícia do vestibulinho eu aviso lá. E eu acabei de bater minha mão e ela está doendo. Então é isso, espero você no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau!